Sejam todos bem-vindos à nossa aula 25 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, e hoje veremos a equivalência entre autômato com pilha e gramática livre do contexto. Tá? Então, em aulas passadas, a gente viu a definição de gramática livre do contexto, que basicamente é uma quatro-upla, né? Então, temos quatro elementos aqui, no caso, o V é um conjunto finito, que é o conjunto das variáveis. Sigma é um conjunto finito que ele é disjunto do conjunto das variáveis. E esse conjunto a gente diz que são nossos terminais. Então, eles são equivalentes para a gente o nosso alfabeto. Tá? E a gente tem as regras também, que é um conjunto também desse tipo aqui, onde você tem uma variável, você tem uma seta, depois você tem uma cadeia e ela pode ter variáveis e terminais. E você tem também uma variável que você vai chamar de inicial, que aqui no caso é a nossa variável S. E a outra definição foi de autômato que a gente viu aula passada. Então, você tem uma sextupla. É, ele vai ser análogo ao nosso autômato finito não determinístico, tá? Só que com a diferença que ele tem uma pilha. Então, você tem o seu conjunto de dados, o seu alfabeto da entrada, o alfabeto da pilha, e vai ter a sua função de transição, que é desse tipo aqui. Né? Então, se você está em um certo estado, lendo um certo símbolo da sua entrada e querendo remover um certo símbolo da sua pilha. Então, aí vai, pode ter várias possibilidades, né? Então, de para um outro estado, adicionando algum elemento ou não lá da sua pilha. Okay? Aí tem o Q0, que é o estado inicial, e tem um conjunto dos estados de aceitação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a equivalência entre os dois caras aqui, tudo bem? Nosso teorema é mostrar a equivalência, ou seja, se A é uma linguagem livre do contexto, ela A é uma linguagem livre do contexto se e somente se existe um autômato com pilha que reconhece A. Ok? Então, vamos dar aqui a ideia da prova, tá? Então, para mostrar a ida, né, como é um se e somente se, então a gente tem que mostrar a ida e a volta, tá? Então, a ida seria você pegar o A sendo uma linguagem livre do contexto, depois você vai mostrar um autômato com pilha que vai reconhecer o A. Bem, e essa ideia, ela é bem básica, na verdade. Claro, não é muito trivial você pensar como é que você faz, mas depois que você pega a ideia, você vê que de fato ela é fácil. Tá, então vamos pegar a ideia aqui com um exemplo, tá? Então aqui, exemplo, a gente tem essa gramática, tem o S e o T como variáveis, e o A e o B como os nossos símbolos terminais, tá? Então a ideia é a seguinte: você vai pegar um cara para ser o seu estado inicial. Eu vou pegar aquela ideia do dólar de novo, tá? Então eu vou empilhar dólar. Aí depois que eu empilhar o dólar, eu vou fazer o seguinte: eu vou simular, né, essas trocas aqui que a gente tem de tipo S com esse cara aqui e com esse outro cara aqui. Ou então com esse outro cara aqui que é o B, né? Só que é o seguinte, para simular utilizando a pilha, você lembra que a pilha você sai empilhando, empilhando, e quando você desempilha, você está desempilhando em ordem inversa, né? Então, quando eu for empilhar, eu vou colocar o contrário, tá? Então, quando eu for empilhar essa regra aqui, que é do ATB, então eu vou empilhar BTA. Ou seja, eu vou colocar o contrário, porque quando eu for fazer a leitura, né? Eu quero que saia tudo bonitinho lá, tá? Porque quando eu for desempilhar, eu quero é, desempilhar o A primeiro do que o B, tá? Então, para isso acontecer,
eu tenho que empilhar o B primeiro e depois só o A, tá? Aqui nesse caso aqui. Okay? Então, basicamente é isso. Okay? Então, eu vou empilhar o S aqui agora. Para quando eu for desempilhar o S, aí ou eu vou colocar essa regra, ou então essa outra regra aqui. Tudo bem? Então basicamente é isso. Você sai empilhando os caras, depois você sai desempilhando aqui. Quando você encontra uma variável, né? Quando você encontra uma variável, você desempilha essa variável, só que você sai empilhando toda a regra dela invertida, tá? Então, eu vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui mais pro lado. Então, aqui eu vou simular as regras agora, tá? Então, você percebe logo que eu coloquei aqui um estado bem grande aqui, porque ele vai ter várias transições saindo dele, tá? Então, vamos aqui para o primeiro caso aqui do S. Então, para desempilhar o S, eu vou ter que colocar ou essa regra aqui, ou essa outra regra aqui. Tá? Então, eu vou colocar primeiro essa daqui que foi a que eu foquei nela aqui, né? Então, eu vou tirar o S, mas se eu tirar o S, eu vou considerar que eu vou fazer primeiro essa regra aqui. Então, para tirar o S, eu tenho que colocar o B. Depois, eu vou colocar o T, que é a minha variável. Depois, eu vou colocar o A. Tudo bem? Então, eu coloco de modo invertido. Primeiro eu coloquei o B, depois o T, depois o A. Tá? E aqui, simplesmente, eu vou voltar aqui. Ok? Agora, para essa outra aqui, né? É simplesmente você tira o S e você coloca o B. Então, não tem muito mistério, não. Então, tira o S e coloca o B. Ok? Então, pronto. Fiz essa simulação dessas duas regras. Agora eu vou fazer a do T aqui, seguindo o mesmo exemplo. A mesma ideia, aliás, né? Então, primeiro, eu vou para essa regra aqui. Então, eu vou inverter ela. Eu vou colocar o A primeiro para depois colocar o T. Tá? Então, se eu for tirar o T, eu vou colocar o A. Depois que eu colocar o A, eu vou colocar o T. Então, pronto. E tem essa regra aqui que você simplesmente tira o T e coloca o epsilon. Então, você vai ter a regra, vai tirar o T, não vai colocar nada, você simplesmente tira ele. Ok? Ah, professor, até o momento você só está colocando essas regras aí e não está lendo nada, tá? Você não está lendo ninguém aí. Exatamente isso. Mas quando eu for ler, eu e vou aqui, deu uma pausa aqui. Enfim, então você vai fazer as leituras de A's e B's, né? Então, toda vez que você lê, né, você simplesmente remove da sua pilha, tá? Então, lê o A, aí você remove o A da pilha. Lê o B, você remove o B da pilha. Tá? Então, você tem essa transição aqui que faz isso. Ok? Então, aí você fica adicionando as suas regras e você fica fazendo suas leituras normalmente. Ok? E isso tem que acabar quando você conseguir remover o dólar, tá? E aí você pega e aceita. Ok? Basicamente é isso. Aqui um exemplo, né, pra gente ver, por exemplo, como é que a gente faz para aceitar o AB, por exemplo. AB a gente sabe que vai do S pro AT B e vai
e esse T ele vai pro epsilon, né? Então você fica com a B aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui no nosso autômato, tá? Então aqui eu vou colocar a topilha. Então primeiro coloca o dólar, depois o S. Aí ele vai tirar o S e vai fazer essa transição aqui, ó, que é equivalente a essa regra aqui. Ok? Então, tira o S, apaga o S, coloca o B, o T e o A. Okay? Nesse momento aqui, ele só tem uma possibilidade para tirar o A da pilha, que é essa regrazinha aqui, ó, essa transição, tá? Então, aí sim ele vai fazer a leitura do A. Okay? Então, ele leu o A, aí removeu aqui da sua pilha. Depois, né, você vai ter o T. Okay? Aí o T, ó, você vai para a transição que tem um epsilon, que é essa daqui. O que é? Eu estou pegando esse cara aqui, estou passando para essa configuração aqui, né? Então, ela diz que você simplesmente só desempilha o T. Então, você simplesmente apaga o T aqui. Depois, você vai ter a única possibilidade de transição aqui seria você ler o B, tá? Porque você quer remover o B da sua pilha. Então, é assim que você faz essa leitura. Então, desempilhou aqui o B. Aí, você só tem o dólar. Você consegue fazer essa transição aqui e chegar até o estado de aceitação. E assim, você vai aceitar o B. Bem, então, essa aqui é uma ideia bem... não é tão simples assim, mas para entender, né? Acredito, né, depois que a gente tem esses... Agora vamos para... Então aqui tá ok, né? Então aqui eu já dei a ideia para vocês. Agora a volta, como é que funciona a volta? Então você tem um autômato com pilha que reconhece uma certa linguagem. Você tem que mostrar que ela é uma linguagem livre. Ou então você tem que mostrar uma gramática, né? Livre do contexto que vai gerar todas as cadeias que tem no A. Então essa aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Então vamos aqui. Então seja P, o autômato com pilha que reconhece A. Então você está dizendo que existe, então eu estou chamando esse cara que existe de P aqui no caso. Então eu vou transformar esse P em outro autômato com pilha P' que ele é equivalente, tá? De modo que o P', né, possui um único estado de aceitação. Isso aqui é fácil de você fazer, né? Por quê? Porque você pode pegar todos os estados que são de aceitação e colocar uma transição epsilon para um estado que aceita, tá? Isso aqui simplesmente é fácil você fazer, ok? O segundo passo, esvaziar sua pilha antes de aceitar. Isso aqui também é fácil. Você tem um único estado que aceita. Você pode criar um cara, né, que antes de você chegar nesse de aceitação, você simplesmente tem como simplesmente esvaziar toda a sua pilha ali. E claro, você pode usar para isso aquela ideia lá do dólar, né? Então, cria um novo estado inicial, só vai colocar o dólar na pilha, tá? Depois, aqui antes de chegar nesse estado de aceitação, você desempilha tudo que você tem lá na sua pilha. E o último cara que tem que ser tirado tem que ser esse dólar. Bem? Lembrando que esse dólar ele é o único cara lá que você sabe que foi o primeiro que você colocou, tá? Não necessariamente deve ser o dólar, mas deve ser um elemento que você sabe que ele tá lá somente para isso, para você empilhar ele no começo e ele no final. Terceiro, em cada transição, ou empilha ou desempilha, tá? Então, vamos aqui para nossa
para nossa lousa virtual. Deixa eu só fazer só um minuto. Pronto, estamos aqui na nossa lousa virtual. Então, você pode ter essas possibilidades aqui, né? Que você está sendo essa primeira de cima, né? Você está lendo um A, aí você está virando um B e está colocando um C na sua pilha. Como você quer ou empilhar ou desempilhar, você não pode desempilhar e empilhar ao mesmo tempo. Mas essa transição, ó, você pode trocar por essas duas aqui que vão ser equivalentes, tá? Aliás, essa daqui não, né? Porque tá errado, né? Ó. Aqui é epsilon. Depois que você leu A uma vez, você não vai ler A novamente, não. Epsilon, aqui tem um 3, né? E é epsilon. Tudo bem? Então, como é que você faz essa aqui de baixo, por exemplo? Então, essa aqui de baixo. Eu não tenho que ela nem empilha e nem desempilha, mas obrigatoriamente eu tenho que colocar para empilhar ou então para desempilhar. Então, eu posso seguir assim, ó. Primeiro, eu vou ler o A e vou colocar certo, sei lá, certo A na pilha. Pode ser o próprio A aqui. E depois, eu não vou ler nada, tá? E vou tirar o A. Opa, aceita não. Pronto. Aí, eu criei aqui, ok? Então, leu o A, empilhou o A. Depois você desempilhou o A. Então, basicamente você não fez nada, né? Você continuou com a sua mesma pilha e somente leu A como você está fazendo aqui. Ok? Então, fazer aqui essas transformações. Voltar para cá. Fazer aqui essas transformações, elas são fáceis de fazer sem alterar o que o autômato ele vai aceitar. Então, você pode notar que facilmente você pode fazer essas três transformações aqui, de modo que o pelinha ele ainda vai reconhecer o A. Vai reconhecer o A e ele tem esse padrão, né? Então você sabe aqui que você pode contar com esse certo padrão para a criação da sua gramática. Bem? Então a gente vai continuar aqui agora. Opa. Então eu vou criar uma gramática livre do contexto a partir desse pelinha, bem? Porque se eu estou criando para ele, eu vou estar criando também lá para o P, ok? Então é o seguinte, vou fazer o seguinte, o meu conjunto de variáveis, né? Eu estou dizendo aqui que a minha gramática G, ela é o V sigma RS. Okay? Então eu vou definir o V, que é o meu conjunto de variáveis, ele sendo, né, igual. Aí eu vou pegar esse elemento aqui, que é o APQ, onde P e Q eles são os estados que estão lá no meu conjunto de estados do meu autômato compilha. Bem, isso aqui vai servir para quê? Qual é a ideia que eu estou tendo aqui para criar essa variável, né? Então, APQ vai ser a variável que vai gerar todas as cadeias computadas com início em P com término, né, em Q, com mesma pilha de início e término. Bem, então, você considera de que esse AP tem que bolar a sua gramática de um jeito de que esse cara ele vai gerar todas as cadeias vão desse P e chegam até esse Q, ok? Então, com a mesma pilha de in. Bem, então, se a gente tem isso daqui, então o S a gente já dá para colocar ele para ser o A0 que A. Bem, então lembra que eu estou dizendo que aqui, ó,
eu sei que esse meu autômato com pilha pelinha, ele só tem um único estado, que é o de aceitação, que aqui eu estou chamando de QA. Então, do Q0 para o QA, né, essa variável A, Q0, QA, ela vai ser uma variável que vai gerar todas as cadeias computadas do início do Q0 e com o final em QA com a mesma pilha de início e de término, né? Ou seja, se eu comecei com a minha pilha vazia lá no Q0 e finalizei com a minha pilha vazia em QA, então eu estou pegando todas as cadeias, né, que são aceitas aqui pelo meu pelinha. Então essa aqui foi a ideia. Agora a gente vai para outras ideias aqui. Algumas são mais básicas e outras nem tanto, mas vamos aqui. Então, se você tem o P, ok? Então, tem um certo estado Q, então eu vou criar, né, essa regra aqui, né, que é o app vai para epsilon, bem? Em outras palavras, você consegue, né, do estado que você tá para ele mesmo sem você fazer nada, tudo bem? Teria aqui essa equivalência, tá? Que é um pouco parecido até com o que a gente viu lá lá naquela ideia de você mostrar que, de fato, para todo autômato você consegue ter um autômato seja determinístico, você vai ter uma gramática livre do texto equivalente a ele, tá? Então, é basicamente aquela mesma ideia, tá? Então, você tem um app, você vai para epsilon aqui. Aí, a próxima é quando você pega 3 estados, você tem 3 estados, aí você vai criar, né, do apq, aí você vai do apr e do aprq. Aqui, basicamente, você está trabalhando com caminhos, né? Então, se você tem um caminho que vai do P até o R, você pode ter que esse caminho passa... Não, de que esse caminho vai do P até o Q, né? Então, você pode ter que esse caminho passa pelo R, tá? Então, basicamente, do P até o Q, você pode ir do P até o R e depois do R até o Q, ok? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Então, agora, essa daqui ela é mais interessante, ó. Se você tem essa configuração aqui, okay? Então você pode criar essa regra aqui. Então, essa aqui, normalmente, ela fica um pouco mais complicado, né? Mas a gente pode pensar um pouquinho nela, tá? Então, vou colocar aqui do lado aqui. Vou colocar aqui na nossa lousa virtual. Então, basicamente, se você tem esses dois caras, né? Ó, como tá lá, né? Esse e esse outro aqui, ó. Então, eu estou dizendo para você que você pode criar essa regra aqui. Tudo bem? Mas por que eu posso criar essa regra, né? Porque esse cara aqui, né? Ó, ele é equivalente a essa transição que está aqui em cima. Tudo bem? Então, tu tá no P, aí tu vai pro R, tu vai ler o A, que é o que está aqui, né? Ó. Deixa eu fazer aqui só um minuto. Então, do P, tu tá no P e vai pro R, tu tá lendo o A, ó. Tu não tá desempilhando nada, mas tu tá empilhando o T. Bem, então fica mais fácil de enxergar quando a gente tem o nosso autômato, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Tem um S,
Tem um Q, tem um B, tem o T e tem o epsilon, tudo bem? Então a ideia é a seguinte, ó. É que se você tem aqui essa configuração, né? Aqui você está lendo A e está colocando T. Aqui você está lendo B e está tirando, né, o T, ó. Em um você coloca, né, ó, em outro você está tirando, tá? Então, quando você tem isso, né, você pode pensar em um caminho, né, que vai desse cara aqui, ó, do R até o S, tudo bem? Então, quantas cadeias você pode gerar aqui entre R e S, ok? Então lá no seu autômato você pode ter várias possibilidades, mas o que a gente está simulando são nas nossas variáveis, ok? E a nossa variável que vai gerar todas essas cadeias, que vai do R até o S, é exatamente a nossa variável, né? ARS, bem? Ou seja, que tu leu A, depois tu vai gerar o que você quiser lá no ARS, depois você vai ler o B, ok? E claro que é evidente que do P até o Q, assim, tudo bem? Você pode ter esse caminho aqui, ou seja, tu tem uma geração, uma forma para você pensar como é que você pode gerar o APQ, bem? Então, isso é o que está exatamente aqui embaixo, né? Ó. Isso é o que está exatamente aqui embaixo, tá? Que é a nossa regra que a gente criou. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Essa aqui é a ideia que você faz para você ter o que você quer. Okay? Então, agora a gente pode ver, né, mais ou menos como é que isso pode ser visualizado, né? Como é que essa transformação ela pode ser visualizada, tá? Vou colocar aqui a nossa lousa virtual. Então, esse autômato aqui, ele é aquele lá que tem a quantidade, né, de zeros igual a de uns, os zeros primeiros, depois uns, tal que aqui nesse caso o n é estritamente maior que zero, tá? Porque ele não tem o estado inicial sendo de aceitação e essa transição que obrigatoriamente tem que ler 1, tá? E para ler esse 1 eu tenho que desempilhar um zero, ou seja, eu tenho que ter pelo menos colocado um zero na pilha e antes eu só coloco o zero aqui. Ok? Então, eu sei que seria fácil para você fazer uma gramática aqui para esse cara, né? Seria algo desse tipo aqui, não? Você tem o 0, 1... Não, seria algo assim, né? E não pode colocar... Pronto. Seria exatamente isso aqui, tá? Então, você pode colocar o 0, 1, ou então você pode repetir quantas vezes você quiser 0 e 1 em mesma quantidade, sendo que o 0 vem primeiro e o 1 ele vem depois, tá? Só que lá no nosso na nossa transformação, né, a gente teve várias criações, né? Foi tão simples assim não, tá? Mas é só pra gente ver que de fato ela funciona, tá? Então, a gente criou várias variáveis, né? Por exemplo, a variável do 1 até o 4. Aí por que eu estou pegando a nossa do 1 até o 4? Porque é a nossa variável inicial, né? Aliás, primeiro, né? A gente transformou o nosso autômato para um autômato que tem todas aquelas aquelas propriedades, tá? No caso, né, daqui, a gente já tem todas aquelas propriedades, tudo bem? Então, ou você empilha, ou então você desempilha. Você só tem um único estado de
de aceitação e no final das contas ele só vai aceitar depois que a sua pilha estiver vazia. Então aqui ele já obedece todas aquelas modificações, então a gente pode trabalhar em cima dele. Ok? Então aqui, ó, aqui você pode ter várias possibilidades, né? Tipo assim, você pode ter... do 1 eu posso ir pro 3 e do 3 eu posso ir pro 4. Bem, eu te dei essa possibilidade aqui de criação, tá? Mas vamos tentar focar aqui na que vai levar a gente para o que a gente quer. Tudo bem? Que é encontrar algo desse tipo aqui para ver que de fato funciona, tá? Então, uma aqui... Agora eu vou utilizar essa regrinha aqui de baixo, tá? Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima até. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa aqui do 1.4 mesmo, tá? Vou pegar essa transição aqui, ó. Eu tenho que pegar uma transição que ela coloca um certo símbolo na pilha que tira o mesmo símbolo da pilha, que aqui no caso eu só posso pegar esse aqui que é o do 4. Tudo bem? Então, para essa primeira, ela vai do 1 para o 2. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, equivalente do 1 para o 2 e depois do 3 para o 4. Ok? Então, o que é lido aqui, ó, é epsilon e aqui é epsilon. Então, o meu A aqui, ó, e o meu B, eles vão ser epsilon. Bem? E depois eu vou ter essa variável aqui do meu que vai do 2 para o 3. Bem? Então, ó, então aqui no final das contas aqui vai ser epsilon, epsilon, e aqui vai ser do 2 para o 3. Então, eu vou fazer epsilon, opa, deixa eu colocar azul. Epsilon A do 2 para o 3 e epsilon. Tá? Eu não preciso colocar esses dois epsilon aqui não, tá? Mas eu só estou colocando para ficar mais didático. Tudo bem? Então, eu vou ter essa variável aqui do 2 para o 3 também. Tá? Então, lembrando que eu vou ter todas as variáveis aqui possíveis, tá? O A11, o A12, o A13. Mas eu só estou colocando realmente o que é necessário para a gente enxergar, né? Como é que a gente vai chegar em algo parecido com isso daqui. Ok? Então, você está do 2 para o 3, né? Então, como é que você pode fazer isso, né? Aqui, ó, você tá... Eu tenho que procurar outro cara, né? Que eu coloque ele e que depois eu tire ele, né? Então, você pode ver... eu tenho que ter outro A23 de novo. Então, eu vou pegar essa transição aqui que está colocando 0 e essa transição aqui que está tirando 0, tá? Ou seja, essa primeira ela vai do 2 para o 2 e essa segunda ela vai do 2 para o 3. Tá? Assim eu vou ter o que eu quero, que é o do 2, 3. Então, aqui eu tenho um do 2 para o 2 e aqui eu tenho um do 2 para o 3. Não, ainda não vou ter o que eu quero. Será que eu... Calma aí, pera ainda. Eu quero ter A2, 3 aqui e o 0 e o 1 aqui, né? Então, na verdade, eu tenho que ter esse cara aqui, né? Ó. Desculpa, tá? Então, só pra gente ver um pouco mais rápido, tá? A minha garganta tá começando a piorar um pouco. Então, vamos pegar esses dois aqui, tá? Ó. Esse aqui ele tá colocando 0 e esse aqui, ó, ele tá tirando 0, tá?
Então, um lê 0 e o outro lê 1, tá? Então, um vai do 2 pro 2 e o outro vai do 3 pro 3, ok? Um lê 0, tudo bem? E o outro lê 1, ok? Então, aqui no final das contas, a gente vai criar um do 2 pro 3. E aqui, ó, a gente vai ter aqui do 2 pro 3, né? 2 pro 3. Eu vou ler o A, que é 0. Depois eu vou ler o B, que é 1. Aliás, vai ter o A, 2, 3. E depois o B, que é 1. Okay? Então, essa transição ela vai estar aqui. Então, o A, 2, 3, 1. Ok, professor, entendi. Então, aqui, como é que eu vou ter esse cara aqui, né? Tudo bem. Agora, quando é que eu vou parar, né? Então, lembra que eu paro quando eu encontrar o mesmo símbolo, né? Aliás, de um mesmo certo estado para ele mesmo, tá? Eu acredito que essa aqui que eu ia fazer antes, né? Que tem esse 2 aqui e que tem esse do 2 pro 2 e do 2 pro 3, eu acho que iria dar certo, né? Ó, do 2 pro 2 eu vou ler 0 e do 2 pro 3 eu vou ler 1. Tudo bem? Então, se a gente apagar aqui embaixo, ó, deixa eu apagar aqui embaixo. Então, eu vou ter do 2 pro 2 e do 2 pro 3. Aqui, em um eu tô lendo 0 e a outra eu tô lendo 1, tá? Então vai ser bem parecido com a que a gente tinha antes lá. Só que a diferença é que aqui a gente vai ter o A22, ó. Aí o A22 eu sei que ele vai para epsilon, tá? Então vai ser bem semelhante lá que a gente tinha lá do A23. Só que aqui vai ter o 0 A22. E o A22, eu sei que ele vai para epsilon. Ok? Então só com esse pedaço aqui a gente consegue ver que de fato chega na gramática, assim. Vai gerar todas as cadeias que tem que esse cara aqui aceita. Ok? Então, aqui é só um pedaço, tem muito mais outras regras aí, tá? Tem muitas outras regras aí, tem outras... É bem grande, na verdade, mas só com esse trecho aqui a gente vê que de fato é possível, sim, você ter o que você quer aqui, né? Que é meio que transformar esse autômato em uma gramática livre do contexto, tá? Então aqui a gente pega um autômato com pilha, transforma em outro equivalente para ele que tem umas certas propriedades e no final das contas a gente pega esse transformado para a gente cumprir o que a gente quer. Ok, então pessoal, é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.